O som tá melhor agora? Eu acho que deu uma melhorada. Melhorou agora o som? Sim, sim. Legal. Então, deixa eu aumentar o volume aqui para mim. Bom, agora estou vendo pelos polegares que o som tá bom agora. Agora ficou legal. Ok, então. Então vamos lá. Desculpa aí, pode começar. Não, sem problema. Vamos lá. Vamos tentar passar essas informações aí da melhor maneira possível. Claro. Para o maior número de pessoas. Então, vou começar perguntando sobre você, Gabriel. Quero saber um pouquinho, só para dar uma introdução, da onde você saiu. Vou resumir aqui as duas perguntas, né? Da onde você saiu aqui no Brasil? Quando você fez aliás, né? Quanto tempo você está em Israel? Tá. Bom, eu acho até que isso é uma pergunta muito válida, porque eu sempre digo que quando você vai ouvir conselhos até de uma pessoa que está aqui em Israel sobre a sua ida para Israel, você tem que ver sempre se o perfil da pessoa que está falando com você é o mesmo. Porque às vezes você está ouvindo argumentos ou razões ou motivos de uma pessoa que não tem nada a ver com você e vai te direcionar para um local totalmente diferente que não combina com você. Então, acho isso daí uma pergunta muito válida, até para vocês entenderem se o meu ponto de vista adequa para o que vocês também imaginam ou veem. Com certeza. Eu vim do Rio. Então, eu vim do Rio de Janeiro, eu vim com minha família, eu, minha esposa e 2 filhos. Eu vim para cá com um filho de 7 anos e o outro estava com 9. Viemos em janeiro de 2018. Janeiro de 2018. E a gente morava, vamos lá, razoavelmente bem. Morava em Ipanema, quem não conhece, quem conhece. E eu era, assim, eu estava acostumado a ter tudo em volta. Eu estava acostumado a ter tudo em volta, estava acostumado a ter a hora que eu quisesse, eu descia e tinha as coisas. Então, meu perfil é esse. Eu sou engenheiro, minha esposa é psicóloga. E antes que alguém já pergunte, o nosso nível de hebraico era baixíssimo. Baixíssimo. O hebraico, quando ainda tinha, foi de colégio de 30 anos atrás. Entendeu? Então, seria esse o perfil da gente aqui em Haifa. Estamos há 2 anos e meio e o cenário já é bem diferente para a gente agora. Aí... Legal. E por que você escolheu Haifa como a primeira cidade? Então, aí entra, como também eu falei. Primeiro que Haifa ela é uma cidade, é a terceira maior cidade de Israel. Tá bom que no tamanho de Brasil isso não quer dizer muito, mas ela se adequa ao que a gente gosta. Eu gosto de ter uma cidade, ir para uma cidade que, primeiro, eu tenho todas as opções perto, na hora que eu quero, ela não para, ela não é uma Tel Aviv que é 24 horas tudo, mas você tem, por exemplo, ônibus, as principais linhas de ônibus você tem mesmo no Shabat, então você não está, você sendo um olé, você chega, você não vai ter carro, você vai ficar à mercê de ônibus e transporte público. Então, as principais linhas, nas principais ruas, tem ônibus sexta e sábado. Obviamente, demora mais para passar um ônibus, como normal, mas tem. Além disso, empregabilidade. Eu sendo de engenharia, minha esposa sendo psicóloga, a gente imaginou que a gente teria mais opções de emprego numa cidade grande do que uma cidade menor. Custo de vida, porque Haifa ela é uma cidade grande, mas sem ter um preço de uma Tel Aviv, sem ter o preço do centro. Então, você pode ter, chegando, ainda desempregado, com saldo clitar, algum dia que você traz do Brasil, você ainda pode estar morando bem, uma qualidade boa para você. E, principal, colégio para os meus filhos. Quando a gente falar de colégio, vou tocar nesse assunto, mas eu queria um local onde eu pudesse ter o colégio para meus filhos com uma, como é que eu falo assim? Eu só queria fazer uma adaptação. Quando você vai para uma cidade, talvez menor, ou alguma outra situação, você talvez no colégio, você não fique, porque o emprego vai fazer você mudar de cidade, vai ter outros fatores que vai mudar. No momento que a gente escolheu Haifa, a gente escolheu uma cidade onde ela poderia suprir a minha necessidade de empregos e, ao mesmo tempo, ter um colégio que poderia ficar direto, desde o meu filho do GAN e o outro que chegou na Kita Gimel, ficar direto. E já faria amigos, tudo mais. Eu queria fazer uma adaptação só para os meus filhos, na parte do colégio. Entendeu? Então, basicamente, Haifa foi por isso. Além de alguns suportes e, vamos falar assim, benefícios que Haifa dá para o olé. Que isso também eu entendo que a gente vai falar mais um pouco mais na frente. Mas, basicamente, é isso. É mais meu perfil. Eu vindo de uma cidade grande, eu queria uma cidade não tumultuada, mas que ainda me desse essa sensação. E, além disso, Haifa é cidade de praias. Eu vindo do Rio de Janeiro, eu gosto de andar num calçadão, sem aquela sensação de que está sendo observado para ser assaltado. Então, você tem as praias, você tem
bares, tem os restaurantes, tem um calçadão excelente para andar toda uma... São quase 13 quilômetros de costa de praia. Você poder escolher a praia que melhor se adequa. Então, foi toda essa parte. A parte de lazer, de Haifa, grátis, né? Porque você chega como olheiro, você não tem dinheiro. Então, você vai ficar ainda por enquanto na cidade. Então, você quer aproveitar tudo que uma cidade pode te oferecer. Então, também são esses os motivos. Claro, claro. E Ok. me fala um pouco do teu trabalho. O que você faz em Haifa? Qual que é a ajuda qual que é a tua função e qual que é a ajuda que Ah, tá. vocês dão para os Vamos lá, olímpicos? então. O que acontece? A Haifa, como algumas outras, até que como você comentadas, fazem parte de Haifa, tem, além de muitos voluntários que ajudam todos os Olim que chegam, você vai ter, vocês vão ouvir aqui, você tem a Olei, a Olim do Brasil, a Olei Brasil também, que faz parte da Olei, e essas ONGs, elas têm os seus voluntários aqui, que ajuda todo mundo que chega. Além disso, e eu faço parte de um voluntário, mas não sou ligado a ONG nenhuma, a entidade nenhuma. Eu sou voluntário da cidade, que foi a minha forma também de retribuir. O que quer dizer? Eu gosto de retribuir toda a ajuda e auxílio que a cidade me deu. A cidade, ela tem uma funcionária na prefeitura, que a função dela é ajudar os Olim. Ou seja, o trabalho dela é pegar qualquer um de nós que chega pela mão, levar lá para fazer os documentos. Desde o Brasil, ela ajuda já a gente. Por exemplo, eu já saí do Brasil com 2 escolas com pré-matrícula para os meus filhos. Eu já saí do Brasil com algumas coisas já adiantadas que essa funcionária tratou, que é o que a gente vai falar depois de benefício. E eu, em retribuição, ninguém me pediu isso, mas eu, em retribuição à cidade, eu ajudo os Olim. Então, muitas vezes, quando os Olim chegam, eu recebo eles, ou então levo eles de carro para fazer uma primeira compra num supermercado bom e barato, né? Porque eu não tive isso, então eu passei as minhas primeiras semanas indo no supermercado dos mais caros, aí fazer a primeira compra de mês, a segunda já arrebenta o orçamento. Eu faço esse tipo de ajuda, aí quando eu posso, eu já levei o pessoal para passear na praia, combinei hoje mesmo com um casal que vai estar avaliando Haifa, eu vou encontrar eles na orla de Haifa para a gente ver possíveis empregos nos restaurantes. Eu vou com Legal. eles para dar uma ajuda, para mostrar. Então, esse é um tipo de trabalho que eu faço. Esse trabalho voluntário, como vários outros voluntários fazem, que é receber e tentar fazer a forma mais agradável nessa transição. Juntar também. Então, por exemplo, na quinta-feira passada, a gente já armou um happy hourzinho de um pessoal que chegou, mas eles são solteiros. 2 caras, mais um rapaz que está casado, mas ele vem sozinho, e uma outra moça. Então, para fortificar o laço, porque Haifa é uma cidade grande e tem muito brasileiro. Chegou, já está há um tempo, alguns são recentes. E como todo mundo quando chega tem necessidade de encontrar os outros brasileiros, de fazer um grupo social. Não quer ficar sozinho, você quer encontrar outras pessoas. Então, a gente ajuda também a conectar a todos. Então, por exemplo, alguns que me conectam, que falam comigo do Brasil, eu já boto eles conversando com o Olim, que acabaram de chegar aqui em Haifa, já para eles se entrosarem, já para conversar, até para saber preço de imóveis, porque a gente tem alguns que acabaram de ver imóvel. Então, eu acho saudável começar a conectar o pessoal para quando você chegar aqui, você já tem a sensação de que você conhece mais gente. E aí eu ajudo também a fomentar o happy hour, ajudo a fomentar, levar o pessoal para a praia. Aí teve vezes que eu faço 2, 3 viagens de carro, levando galera para a praia. Entendeu? Então, a gente assim, a gente faz o que pode. É a mesma coisa que eu falei quando eu aceitei o convite do Karen. Eu acho que se as entidades ou a cidade te ajudam e você tem como, eu acho que você pode retribuir ajudando. Porque todos nós precisamos de ajuda quando chegamos, pessoal. É difícil. Se alguém falar para vocês que aliar é fácil, é maravilhoso, vai chegar aqui, vai encontrar todo mundo dançando roda na rua, fazendo arcadá, tudo mais, não é. A realidade é bem diferente, ainda mais estamos estamos no meio aí já, não terminando, mas estamos no ciclo do corona já descendo. Então, quanto mais nós todos pudermos nos ajudar, melhor. No final, todos nós estamos no mesmo barco. Então, essa é a minha função. Não, e chegar também, né, conhecendo pessoas, conversando, ter pessoas próximas, dá um conforto a mais, né? Ó, Você se eu sente vou mais te dar acolhido. Sim, eu vou te dar um exemplo. Veio uma família há uns 8 meses atrás. A filha dela tinha 11 anos ainda. E ela estava
receosa. Ia chegar aqui, não conhece ninguém, 11 anos, já conhece um montão de gente no Brasil, já tem... A gente começou a conectar ela com algumas crianças da turma, que ela ia ficar. Inclusive, uma delas era brasileira e a outra uma sul-africana, falava inglês, e ela já começou a conversar. Então, quando essa família chegou, a menina, quando foi para o colégio, ela já tinha 2 amigos na turma, mesmo que foi amigo de videoconferência. Isso dá uma sensação muito melhor de aceitação, de conforto, de segurança. Sem Então, dúvida. isso também é um pouco do nosso trabalho. E me fala um pouquinho o que a Prefeitura de Haifa faz para o Olê. Sim, vamos lá. Alguns benefícios, vamos falar assim, algumas coisas que a Prefeitura faz. Antes que alguém tenha essa dúvida, Haifa não tem mercado, não tem centro de absorção. Existe sim para quem vai fazer o Etzion, que é um programa para jovens, mas é uma coisa separada. Mas digamos que você venha para Haifa, não importa a sua idade e tudo mais. Tem gente que vem com os bichos, tem pet, cachorro, gato, o que for. Vem para Haifa. Haifa existe apartamentos de absorção. O que são isso? São apartamentos da prefeitura que você pode ficar entre 2 semanas a 3 semanas, são pagos, mas são um preço muito menor do que um Airbnb ou um aluguel, que permite você chegar, fazer seus documentos, entender onde você está e procurar apartamento. Antes que alguém fale assim, mas 2 semanas a 3 semanas para achar um apartamento, pessoal, não dá. Olha, o que eu tenho visto aqui, se até alguém das pessoas que a gente viu isso junto estiver aí, pode confirmar, a média tem sido 10 dias. Porque vocês têm que pensar que você vai chegar e você vai ter 2 prioridades. 3 se tiver filhos. Primeira prioridade é tratar dos seus documentos e conta de banco, para receber dinheiro só clicar. Segunda prioridade, apartamento. Você consegue ver, em média, de 2 a 3 apartamentos por dia, se quiser. Porque vai ser a tua profissão. E a terceira é ver colégio. Eu vou dar o meu caso. Eu cheguei aqui. A Esmadar, que é essa funcionária da prefeitura, eu fui no apartamento dela, fui no escritório dela, e ela botava no Yadstime, no computador, todos os apartamentos de acordo com o perfil que eu pedia. Aí você bota lá, olha, eu quero pagar de tanto a tanto, eu quero um 2 quartos, 3 quartos, quero no bairro tal, que é do lado do colégio, para meu filho ir andando, e ela listava, e ela ajudava. Além disso, eu ia para o bairro que eu queria, porque no meu caso, eu escolhi o bairro de acordo com o colégio. Eu andava o bairro e você vê um monte de placas, aluga-se, 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 sempre tem, várias. Então, eu ligava e agendava. Então, eu estava vendo, em média, de 2 a 3 apartamentos por dia. Para vocês terem uma noção, o pessoal que chegou no Corona ficou em isolamento, teve gente que alugou apartamento sem ter visto. O corretor que eles contataram foi no apartamento, filmou tudo, todos os detalhes, depois foi de novo, fez uma live, mostrava os detalhes todos, viu o preço e a pessoa fechou. Então, todos que eu conheço, e não são poucos, todos nos últimos 1 ano e meio, 2 que eu acompanhei, conseguiram apartamentos de acordo com as suas necessidades, seja de preço, seja de localização. Agora, tem que correr atrás. Vocês vão ter 2 a 3 visitas por dia, mas vocês vão achar alguma coisa que se encaixa no seu bolso. Então, isso é um dos benefícios. Ela vai ajudar vocês. Os outros, que são nesse período de apartamento de absorção. Além da própria Esmadar, que é o nome dessa funcionária, que ela vai pegar você pela mão e vai levar para fazer os documentos. Ela vai levar você para ir no ministério. Uma das vantagens de Haifa é que todos os ministérios, tudo que você tem que fazer está na cidade. Você não tem que ir para uma outra cidade para fazer a carteira de motorista, para ir no Ministério de Absorção, para dar entrada em documentos. Tudo você faz aqui na cidade. E ônibus para tudo que é lugar. Mas ela vai encontrar você. Ela vai levar. E também, se ela não for, tem os outros voluntários que vão levar você. Isso é tranquilo. 90% de desconto no Arnone, isso todos os lugares têm. Todas as cidades. Não é um benefício de Haifa. Mas é bom saber que, junto com o aluguel, você tem esse desconto, que é o que a gente falou. Além disso, no entretenimento, o zoológico de Haifa, que é um muito bom zoológico, Olê Hadash entra de graça no primeiro ano. Eu sei disso, então está confirmado, inclusive, porque na semana passada vários amigos meus olhinhos foram e entraram de graça. Haifa tem mais de 10 museus aqui, de tudo que é tipo. E os Olhinhos Hadashim têm desconto nos museus também. Você ganha também ingressos para a Filarmônica de Haifa,
quando ela voltar a se apresentar, é claro. Mas você ganha também ingresso para poder assistir. E tem vários outros assim descontos em locais. O que é bom saber que você tem desconto em museus, em zoológico? Porque você, quando é um Oleh Hadash, no primeiro período, você não tem dinheiro para sair, você não vai sair viajando para Israel, mas você quer conhecer a vida de Israel, você quer conhecer os locais. Saber que você tem toda essa parte na cidade, com descontos, para você poder ter uma qualidade de vida que você veio buscar, ter todo esse entretenimento, poder curtir a cidade, é muito bom. Esses descontos é só para quem mora em Haifa ou é para todo o Oleh Hadash? Eu não vou te dar certeza, porque eu sei que, por exemplo, o pessoal que veio de Kiriat entrou de graça. O Ah, pessoal legal. foi lá, apresentou a carteira de Olê, a da Olê, e entrou. Então, eu imagino que sim. Não posso afirmar, mas eu sei que é um benefício que Haifa dá para os Olim, entendeu? Porque ela Ah, legal. entende que é difícil É. bastante a nossa vida. Não, não, muito Antes que legal. alguém se pergunte, Haifa não dá um benefício financeiro. Tem cidade que dão mais um extra de dinheiro porque você foi morar lá. Existem projetos. Haifa não dá benefício financeiro. O Não, que Haifa inclusive, dá... inclusive esses apartamentos da prefeitura que a Esmadar disponibiliza até você procurar o seu, ele é pago, né? Ele tem um custo. Ele é Sim. subsidiado, mas tem um custo, né? Olha, ele é subsidiado, tem um custo, como eu falei, você paga, mas para você ter uma noção, eu cheguei e fiquei num desses apartamentos. Um apartamento grande, era 2 quartos grandes, tinha a parte de lavanderia interna dele, não era que você tinha que usar uma lavanderia comum, banheiro, uma sala enorme, e eu paguei 100 shekel a diária, incluindo internet, arnona, água, luz, tudo, tudo. Entendeu? Você assina um acordo dizendo que você não vai exagerar, extrapolar. O que isso quer dizer? Você não vai chegar lá e deixar a torneira aberta de brincadeira. Não Claro. vai sair e deixar todas as luzes ligadas. Então você, nesse apartamento, eu vi alguém perguntando, sim, tem a opção, sim. A gente tem gente que chegou com gato, com cachorro, você tem alguns apartamentos. Só tem que ver se tem vaga na data que você vem. Mas sim, teve gente que trouxe gato e cachorro. Tem um particularmente que é um flat em frente à praia, que é para quem vem com um pet, se eu não me engano. E, pessoal, se vocês verem, você não vai querer sair de lá. Você vai ficar lá. É um flat maravilhoso, em frente à praia, num calçadão lindo, é onde a gente pega a praia de vez em quando. Então, esse apartamento é um dos benefícios, sim. Ele é bem mais barato que você ir para um Airbnb e tudo. Sim. Então, eu diria que, se vocês precisarem falar assim, quais são os 2 principais benefícios, diria, de Haifa, um é o apartamento de absorção. E o outro é justamente ter uma funcionária na prefeitura que o foco dela é você, é te ajudar. Porque quer dizer, todos nós somos voluntários. Filho. É que meu filho veio falar comigo. Fala rápido. Tem uma ação, houve mexido que eu acabei de fazer. Bom. Tá bom. Quer dar boa noite, pessoal? Meu filho quer dar boa noite para todo mundo. Tá bom, então entra. Dá logo uma cara, um outro. Esse é meu filho aqui, pessoal. Tudo bem? Bom, então, como eu estava falando, por que eu digo que é um benefício muito bom ter um funcionário? Porque uma vez me perguntaram qual é a diferença entre ela e eu. Já que eu levava o pessoal no supermercado, eu levei pessoas na praia, vou levar o pessoal para catar emprego. Teve feira de empregos no ano passado, eu fui buscar Olime em casa para levar lá e acompanhei na feira mesmo montada. A diferença é a seguinte, pessoal, eu sou um voluntário, isso quer dizer que eu tenho minha vida, eu tenho o meu trabalho e eu ajudo. Ela não. A função dela é ajudar vocês. Isso quer dizer, o pessoal que está com problema no colégio, liga para ela e ela ajuda. Eu não tratei, por exemplo, da matrícula, eu estou aqui já 2 anos e meio. Tem gente que fala que eu já não sou o Oleh Hadash, tão Hadash, mas ela continua acompanhando todo mundo, porque é um dos benefícios da cidade. Então, eu não estou tratando da matrícula no outro colégio, que meu filho vai mudar de colégio por causa da idade, eu não tratei. Ela tratou para todos os brasileiros, os americanos que ela cuida também, os sul-africanos. Então, ela cuida disso para a gente. Já que perguntou, ela fala inglês e ela arranha um espanhol. Mas, justamente, uma das minhas funções é quando ela está, como a gente teve casos assim, alguém quer contatar ela, o inglês não é muito bom, eu sirvo de intérprete. A gente já fez muitas vezes conferência dos 3, Legal. ou ela me pedia para interceder. Isso com gente aqui, inclusive. A gente tem muito brasileiro aqui que ainda não está dominando o inglês mesmo. Então, eu fiz muitos calls já com ela ajudando. Então, isso é uma das minhas ajudas, justamente servir de intérprete, até nos e-mails, quando ela está... Tá bom, peraí. Um minutinho só, pessoal. Pedro, você quer ver, mas sem fazer barulho.
Pessoal, aproveitar as perguntas, mandar pelo chat, tá? Não vamos abrir os microfones para fazer as perguntas. A gente está selecionando as perguntas, ok? Voltei, pessoal. Vamos lá, Gabriel. Então, é como eu estava falando, eu acho um bom benefício ter uma pessoa dessa. Tem gente que teve problema em plano de saúde, ela ajudou. Eu, quando eu cheguei num frio que eu não... Pessoal, eu não imaginava o frio que ia chegar. Você mora no Rio de Janeiro, alguém te fala que faz frio, você imagina o frio de Teresópolis, que é uma cidade da Serra. 15 graus, 14 graus, beleza. Pessoal, meu filho falando que eu peguei 5 graus na chuva. Eu não estou preparado para isso. No dia seguinte, ela levou a gente num outlet e pegou... o pessoal está perguntando aqui, depois o Valdemar vai botar o contato dela para todo mundo. Vocês podem mandar e-mail direto para ela, falando assim, olha, fiz o chat, o Gabriel de Haifa falou do teu nome, eu quero perguntar sobre Haifa. É contato direto, pessoal. Vocês não têm que falar com ela via Valdemar ou Gabriel. Só precisam me usar se tiver precisando tradução. Mas é como eu falei, é um benefício de Haifa que vocês já passam a ter direito, mesmo antes e mesmo sem estar indo. Você fala assim, estou considerando Haifa. O que Haifa tem? O que você pode me informar? Tem gente que já pergunta para ela sobre universidade, tem gente que pergunta sobre aluguel. Tudo que puder, a função dela também é dar o maior número de informações. Por isso que eu acho isso. E eu vou dar um exemplo sobre ela. O pessoal chegou na quarentena. Isso eu comentei com o Valdemar. O pessoal chegou na quarentena e foi direto para o hotel, para os flats, né? O apartamento de isolamento. E ficaram. E não podiam sair para fazer compras. Ela, no dia seguinte, levou quentinha de comida pronta para o pessoal, para isso, e fez uma compra básica para eles. Entendeu? Então, isso tem a parte dela ser funcionária para isso e ela realmente gostar do Zolim e se importar. Então, isso eu diria que é um dos benefícios de Haifa. É a cidade se importar com vocês. Legal. Não sei se eu me alonguei nisso. Não, e só deixar uma coisa clara, né? Esses apartamentos, nesses valores, essas vantagens, é para quem vai morar em Haifa, né? Não adianta você ficar nesses apartamentos e mudar para Naharia depois, né? Não, isso é importante você comentar, porque eu tive gente que me consultou e aí a gente começou a conversar num dos calls e a pessoa falou, olha, a minha intenção é ir para o apartamento de Haifa, ficar os 10 dias, enquanto isso eu vou ver apartamento em local, em outra cidade. Aí não pode, pessoal, porque, como a gente fala, é um benefício para Haifa para quem está ficando em Haifa. Obviamente, eu tenho compromisso em ficar em Haifa? Não, tem gente que começou a morar em Haifa, algumas semanas depois, 2 meses depois, já até perguntaram, Ciro, a Lili ficou em Haifa há quanto tempo? 2 meses? Foi até ela conseguir um trabalho. Ela conseguiu um trabalho, mas o trabalho dela era em Tel Aviv. Só que com o corona ficava impraticável ir voltar. Ela rescindiu o contrato do aluguel aqui e foi morar em Tel Aviv. Acontece. Mas só para deixar claro, ninguém está dizendo que você vai chegar, ficar no apartamento de absorção e assinar um contrato dizendo que você vai ficar vivendo em Haifa. Haifa, por si só, tem os seus atrativos. A Haifa não precisa obrigar você a ficar 1 ano, 2 anos. Você vai ficar o tempo que você achar que tem que ficar. Entendeu? O lance é não usar isso sabendo com certeza que não vai ficar em Haifa. Concordo com você. É diferente. Coisas acontecendo no meio do caminho podem acontecer, mas só pegar esse benefício se a tua intenção inicial é realmente ficar em Haifa. Né? Sim, concordo com você. Você falou muito bem. Voltando para os apartamentos, eu sei que o sistema de corretagem a Israel é um pouquinho diferente. Né? Eu já ouvi dizer que em algumas cidades quem paga a corretagem é o inquilino e não o proprietário. Como que funciona isso em Haifa? Você aluga um apartamento, tem que pagar já 2 aluguéis de cara? Primeiro eu vou te falar que muitas das pessoas que eu conheci, os que foram com o corretor não pagaram a corretagem, quem pagou foi o proprietário, e muitos deles negociaram direto com o proprietário. Porque o pessoal que bota aqui o aluga-se, muitas vezes é o próprio proprietário, ele te dá um contrato padrão, tá cheio de voluntários aí, quando você tem o contrato, você recebe o contrato, te ajudam a dar uma lida. Eu vou te dar um exemplo, 2 exemplos. Tem o meu e teve de uma outra família que veio morar aqui perto. Eles usaram também corretor, um corretor para usar, mas eles acho que não pagaram. Quem pagou foi o proprietário. E eles receberam um contrato. O contrato estava em Word, aí eu ajudei eles, a gente traduziu com o Google Translator, algumas coisas são esquisitas, mas nada. Então você via que o básico do contrato estava lá. E no meu contrato, eu pedi ajuda, pessoas leram, e eu já sabia quais são as cláusulas, pelo que a gente conversa, que eu devia ver se tem ou não tem.
Então, quando você está alugando um apartamento, normalmente se pede... Tem gente que pede isso varia muito, tem gente que pede 2 aluguéis antes. O normal é pedir um cheque calção de garantia. Não se assusta, mas de uns 30 mil. Que vai ser mais ou menos um valor como se fosse 6, 8 meses de aluguel. O cara não vai te falar 6, 8 meses. Ele vai te pedir um cheque calção de 30 mil que fica lá guardado. É praxe, ninguém está sendo explorado. Agora, varia muito do apartamento para apartamento. Essa menina que a gente falou que ela veio sozinha para cá, ela alugou um apartamento, um prédio lá que tem outros brasileiros, e não foi pedido nenhum cheque calção, entendeu? O que aconteceu foi que chegou por ser o administrador, o outro brasileiro virou para o administrador e falava assim, ó, eu conheço, é confiança. O outra família que alugou aqui perto também deu um cheque de 30, eu dei um cheque de 30. A outra família, como alugaram de uma pessoa que eu conhecia o proprietário, o israelense, eu falei, olha, são pessoas de confiança. Então ele falou assim, são de confiança? São. Então deixou. Meu cunhado fez ali, aí se pediu fiador. Então você tem todas essas variações, mas é muito de acordo com o proprietário. Tem proprietário que já virou e falou, não alugo para o Oleh-Hadash. Teve casos assim, teve família que não alugou, porque o proprietário falou assim, Oleh-Hadash, eu não alugo, porque não tem histórico. Né? Ele fala assim, e falou, não quero mais, né? Ele fala assim, eu não conheço você, não tenho garantia, você não tem histórico aqui, nada garante que você não vai desistir da tua aliás se mandar, eu deixei de alugar para outra pessoa. Aí perguntaram qual é o motivo desse cheque, é exatamente isso. É se você fugir no meio da noite. E acreditem, acontece. Eu conheço um caso de uma família, não é brasileira, de um outro país, um outro continente, sem ser Brasil. Qualquer dia eu conto essa história, alguns conhecem, mas eu conto no bar. E... Pessoal, quem quiser meu contato, o Valdemar pode passar meu contato para todo mundo. Ele sabe disso, todo mundo, ele já passou para todo mundo, não tem problema nenhum, ele se encarrega disso aí depois. Vocês podem pedir direto para ele. Meu WhatsApp é liberado para ajudar todos. E essa família, pessoal, eles tinham feito um contrato de 2 anos justamente para garantir um preço menor. Depois de 9 meses, eles desistiam da aliar, se mandaram. O proprietário, eu imagino que ele só soube quando foi passar lá para alguma coisa, porque eles deixaram a chave no escaninho do correio. E em 3 dias, eles empacotaram, venderam, deram o carro. Isso é verdade, mas é um carro bem ferrado, nem eu quis. Deram o carro, deram móveis, arranjaram quem adotasse o cachorro deles, e foram. Então, pessoal, acontece gente que se manda aqui, desiste. Então, e aí se coloca do outro lado. O pessoal questionou, por que eu vou ter que dar um cheque de 30 mil? É praxe. Ninguém vai depositar esse cheque e te arrebentar em 30 mil, pessoal. Claro. Ninguém vai. Até porque o contrato diz que o cheque é um cheque de garantia. Mas para que é um cheque desse? Imagina que você chega lá, no apartamento, quebra tudo, arrebenta tudo e fala, estou indo embora. O cheque é para isso. Como, pessoal, no Brasil também tem coisas desse tipo. Eu estou falando, essa família deu um calote na turma. Conheço gente que já teve isso aí. Então, é praxe se cobrar esse cheque. Não se sintam assim, é porque eu sou Oleh-Hadash, mas pode ser praxe para todos os Olim. Mas todo mundo fez isso. Ótimo. Entendeu? Alguns forçam fiador, mas não tem. Se forçar fiador, acaba meio que sendo, em vez de falar não alugo para o Oleh-Hadash, acaba dando esses conceitos aí para fugir do Oleh-Hadash. Você pensa o seguinte, tudo bem, eu não confio em você porque você é Oleh-Hadash, eu quero 2 fiadores. Tu vai pegar 2 Olim Hadashim para ser entre os fiadores, tu também não conhece ninguém aqui, só conhece os outros Olim. Aí é melhor procurar outro, eu fiz. Melhor procurar outro. Eu acho que você vai falar, depois a gente vai falar de preço de aluguéis, né? Ou é agora? Isso agora. Pessoal, eu fiz na verdade, a prefeitura, né, fez um pequeno levantamento, deixa eu abrir aqui para eu ver. A média, o preço médio. Obviamente, galera, Haifa é uma cidade grande, então você tem bairros e bairros. Você pode ter um apartamento muito caro e muito barato. A média que tem aqui, esse é uma apresentaçãozinha que o Valdemar depois tem ele vai disponibilizar, mas um aluguel médio, pessoal, isso é médio, tá? Também se você for no bairro mais caro que é Dênia, vai ser mais caro, mas um quarto, tá? Ele sai entre 1.600 e 2.500. Esse valor que eu estou falando é sem o Arnona. O Arnona é como se fosse o IPTU daqui. Então, isso é aluguel. Mas eu acho por esse preço um apartamento bom? Sim. Se você está sozinho, é um apartamento pequeno, como a gente falou, essa minha amiga veio, tem outro brasileiro morando lá. Você acha 2 quartos? Quando eu estou falando 2 quartos, eu estou falando o quarto e sala. Tá?
Porque aqui israelense considera a sala como quarto. Então, quando você vira para um israelense e fala... Ah, não, na verdade, aqui foi eu que eu brasileirei já. Então, é um quarto, 1.600 a 2.500. 2 quartos mais sala, você encontra entre 2.500 e 3.200. Um 3 quartos mais sala, entre 3.000 e 4.000. Um 4 quartos mais sala, você acha entre 3.500 e 5. E se você for ver casa, você quer uma casa, tem lugares que são casas, né? Uma casa entre 3 e 4 quartos, entre 4 e 5.000 o aluguel. Isso são preços médios. Obviamente, você não vai achar mais baixo que isso, você até pode achar. Tem prédios novos, tem prédios antigos. Haifa está tendo tama, que é o que chama de quando você pega um prédio antigo e dá uma repaginada dele, acrescenta elevador, bota mais 3 andares, moderniza ele, tem muitos assim. Tem prédios novos saindo do zero, assim, lindos prédios, e tem prédios antigos. Os antigos normalmente não têm elevador, os novos têm. Então você tem de tudo. Por isso que eu falei, você vai achar todos os preços, todo local. Aí vem aquela questão. Eu quero pagar um pouco mais para morar num bairro que tenha comércio perto, que tenha ônibus perto, ou eu aceito morar em qualquer lugar, mas vai encaixar no meu bolso. Temos de tudo. Por isso que eu falei, você vai achar o apartamento que encaixa no teu bolso de acordo com o que você quer. Isso sem problema. É para isso que você vai, por exemplo, no escritório da Asmadá, senta lá no Yacht Time. No Yacht Time, lamentavelmente, você no Brasil não consegue acessar, Não você consegue, faça uma já VPN. Faz uma VPN e você... Deixa eu me ajeitar aqui. E aí você conseguiria. Mas é justamente o que eu falei. Você vai lá no escritório, ou então você começa a ver. Você acha, andando mesmo, muita gente. O que eu recomendo? Você está vindo? Se você quiser, a gente vai passar o contato de todo mundo que acabou de chegar 1 mês, 2 meses, e eles vão passar para você todos os apartamentos que eles visitaram, todos os contatos que eles têm. E aí você já pode sair de um... Assim, você já tem um start inicial dado. Porque eles vão te falar assim, olha, eu visitei um apartamento que era um quarto e sala, assim, assado. Como a gente fez isso, com o pessoal que chegou há 2 meses, passou já uma bola para o pessoal que chegou há 1 mês. Então, o pessoal já tem uma análise prévia feita. Entendeu? Esses preços que eu falei, pessoal, o Valdemar depois vai disponibilizar aí. Mas essa é a média em toda aqui, em toda a Haifa. Não, já dá para ter uma noção, maravilha. Tá ótimo. E normalmente, como esses prédios eles são sem zelador, sem essas coisas, não tem condomínio, né? Como é que funciona? Isso. O condomínio, por exemplo, quando tem elevador, você paga um pouco a mais. Para você ter noção, pessoal, o meu condomínio é 100 shekels mês. Isso é para pagar o jardineiro, o lixeiro e a luz do corredor principal. Eu não tenho elevador aqui, por isso eu malandramente moro no primeiro andar. Para depois não chegar cansado de um dia cheio de sacola de compra, ter que subir 5 andares. Tem gente que é o que fez já. Mas tem gente com apartamento com elevador, paga 300. Que aí tem, mas não tem porteiro aqui. Vocês vão falar, poxa, não tem porteiro, é segurança. Eu vou ser sério, pessoal, o meu apartamento, meu prédio, a porta principal fica aberta. Gato entra, porque tem um cara que alimentava aqui, gato entra, sai, aí às vezes alguém fecha. Já teve vezes que eu tive que descer para abrir porta para alguém, porque o cara saiu sem chave, porque ele tinha certeza que a porta estava aberta. Então, a turma aqui não se preocupa muito com isso. Obviamente, no meu bairro, tá, pessoal? No meu bairro. Tem de tudo, como eu falei. Sempre tem, né? Um pessoal que às vezes Sim. é mais preocupado e tal, mas a realidade é totalmente outra, né? Não dá nem para Não, comparar. olha só. Aqui você anda tranquilo, pessoal. Você anda seguro. Eu já tive vezes que eu voltei muito tarde do trabalho e no ônibus tinha uma garotada. Assim, coisa que eu não ia ver como é que... Eu não pensava em ter uma coisa dessa no Brasil. Eu nunca ia deixar meu filho. Uma garotada de, sei lá, 10 anos, 10 da noite no ônibus. Tranquilo, o pessoal brincando lá, atravessando a cidade. Os pais ficam confortáveis com isso. Aqui é seguro. Obviamente, você não vai ser aquele cara que vai deixar um telefone celular em cima de uma mesa, no shopping, e vai dar uma volta de 10 minutos para ver se o telefone está lá, né? Pode ser que esteja. Eu já esqueci compras. Eu já esqueci sacola de loja em cima da mesa. Eu não sei se alguém achou que o dono tinha ido no banheiro, foi comprar alguma coisa, mas 20 minutos depois eu voltei, estava tudo lá. Entendeu? É normal acontecer uma coisa dessa e o pessoal aqui respeita. Um amigo meu, ele entrou num 24 horas que tem aqui perto, foi o que eu falei, o cara que não fica sem o cigarro de sábado. E ele quis comprar um Guaraná Antártica. Aí ele esqueceu de pegar. Então ele pagou no caixa, e aí quando ele foi sair, ele foi pegar na máquina de geladeira que ficava na saída. Ele abriu, pegou e começou a andar para fora, né? A moça do lado pegou ele pela gola, começou a gritar pro cara lá dentro, falando que ele estava saindo sem pagar. O pessoal acha isso um abuso, uma afronta. Entendeu? Então, o conceito de segurança aqui é bom. O pessoal se sente seguro aqui. Tanto que eles viram uma coisa, um cara, para a mulher, estava roubando um Guaraná,
A mulher só faltou bater nele. É nesse nível. Isso é legal. Me fala um pouquinho mais da estrutura. Então, assim, bom, é uma cidade grande. Então, imagino que tem muitas opções de supermercado, farmácia, comércio, de todos os tipos, e transporte. Né? Acho que tem trem em Haifa. Isso, então. Aqui nós temos 2 estações de trem principais, Hof Carmel e Bat Galim. Temos uma estação rodoviária, isso está a tela na apresentação. Os 3 grandes hospitais de Israel ficam aqui, o Rambam, o Carmel, tem mais outro, eu só sei desses 2 porque o Rambam fica do lado do meu Ulpan e o Carmel fica aqui perto de mim, que ele é aquilo ali. 3 grandes hospitais. Você tem universidades reconhecidas, sendo uma delas é Ternion, reconhecida no mundo inteiro, mas também tem a Universidade de Haifa, que também é muito famosa e boa. Você tem mais de 70 escolas, não, escolas são bem mais. Eu recomendo, se vocês forem escolher Ole Friendly, que são escolas ou instituições que o pessoal está acostumado a lidar com Olê. Se alguém quiser depois falar em particular sobre questão de colégio, escola, a gente fala, e aí só fala até o conceito que é um colégio Ole Friendly, que é você ter uma diretora que entende que teu filho não entende nada de hebraico, ele não está prestando atenção na aula, não é porque ele é vagabundo, mas porque ele não entende mesmo. E aí o colégio tem que entender isso também. Claro. Então, entendeu? Então, isso é um conceito muito importante. Então, você tem, em Haifa, você tem todos os Kupot Holim. Em volta de mim, deve ter uns 3 Maccabi. Eu sou Maccabi. Não, perdão, sou Clalit. Mas tem uns 3 Maccabi, tem uns 4 Clalit. Todos os planos de saúde, tudo que é canto você tem. Entendeu? Tem os hospitais que atendem você. Tem toda a parte de transporte pública. Então, daqui você pega trem, você vai para toda Israel. Você tem a estação de ônibus também, vai para todos os cantos. Isso é até importante quando a gente fala de trabalho, porque tem muitas empresas que aceitam você trabalhar quando é uma empresa do centro. A única situação que eles aceitam você trabalhar para Haifa ou para cima é se você trabalha perto da estação do trem. Porque aí você pode pegar o trem e ir para lá. Eu sei disso porque conheço pessoas que tiveram ofertas. Quando falaram que era Haifa, a oferta se manteve porque a pessoa falou, tudo bem. Quando fizer a oferta, ele falou assim, eu moro perto da estação de Hof Carmel, 5 minutos da estação. Aí o pessoal de Tel Aviv falou, ok, nesse caso a gente aceita porque o seu emprego é dentro de uma estação também, que é a do Azrieli. Então teve essa situação, sim. Entendeu? O pessoal está falando assim, não existe Uber, mas aqui existe o aplicativo Get de táxi. Aqui tem uma outra coisa interessante, isso também é bom em Haifa, por ser uma cidade grande, que é o carro elétrico. Para quem não sabe, existe um carro elétrico chamado Car2Go, e é interessante o sistema. Ele fica em vários pontos espalhados pela cidade, e vários. E aí, digamos que você está assim, à noite você quer pegar o carro, você vai para algum ponto, você paga pelo uso por minuto, é um carro elétrico. Você liga ele pelo aplicativo, dá a partida pelo aplicativo. Então, muitas vezes as pessoas vão para a praia, pega da onde for o carro elétrico, e vai para a praia, larga o carro lá, e na hora de voltar, fica procurando outro carro elétrico, porque você não vai segurar o carro, porque senão você vai pagar uma grana. E são vagas assim, vários pontos. Por exemplo, em volta da minha casa, tem uns 4, 5 pontos de carro elétrico. Então, isso também é bom de morar numa cidade grande. Você tem muitos pontos de carro elétrico, o que facilita você também usar ele à noite. O aplicativo Get It funciona muito bem, que é como se fosse o 99, não é Uber, é táxi, é como se fosse 99 táxi lá do Brasil. Que aqui não tem Uber, mas aqui tem sim, você tem o táxi. Eu, durante o meu início, eu usava muito táxi quando eu não estava dominando muito bem a questão dos ônibus. E aí eu ia para o shopping com os meus filhos, né? Dar uma volta. E aí eu achava mais prático pegar um táxi na porta do shopping e ir direto para casa. Depois eu percebi que também tinha ônibus que se pegava na porta do shopping e deixava na porta da minha casa bem mais barato. Mas, isso com o tempo vai se acostumando, normal. E o Urban de Haifa? O quê? É porque a ligação está... Ulpan. Ulpan, desculpa. Então, você tem o Ulpan Etzion para jovens, que a gente já falou, que aí é uma modalidade à parte, que aí tem um alojamento e tudo mais. E tem alguns Ulpanim aqui em Haifa. Você tem um nome que é o Abarush, que tem turma começando quase todo mês, ou 2 em 2 meses, o que é uma vantagem. Eu vou falar o porquê. Você tem o seu nível de hebraico, ou às vezes não tem. Mas às vezes você chega com algum nível de hebraico. Então você fala assim, poxa, eu vou chegar com nível de hebraico, digamos que eu sei alguma coisa. Poxa, vou me botar na turma do ABC. Primeiro vocês têm que entender que o ritmo de Ulpan aqui é rápido. Então a turma do ABC passou do ABC já na primeira semana, mas digamos que você já tem alguma coisa de hebraico. Então a diretora vai te avaliar e vai te botar numa turma que já começou há um mês. É acessível para deficiente? Sim. Eu vi aqui sim, os ônibus eles têm toda aquela questão para subir
cadeira de roda, tem muitas vagas que são para deficientes, o pessoal respeita isso aqui totalmente, é até ofensivo. Alguém estacionar uma vaga de deficiente é capaz de quebrar o carro dele. Os ônibus muitos ônibus têm aquela rampa que desce, levanta o pessoal, é legal que a suspensão, ela baixa e sobe. Pessoal, o pessoal que quer meu contato, o Valdemar passa aí depois. Eu vou colocar o contato e a apresentação que ele tem, que ele apresentou quando veio para cá. Quando você veio para cá, Gabriel? Para o Brasil? Eu vim em 2018. Ah, tá. 2019. Ano passado. 2019. Um ano atrás. Então, ele também me passou a apresentação, eu vou colocar no grupo, tá, pessoal? Depois que terminar, assim que acabar, eu coloco lá o contato do Gabriel e também essa apresentação aí para vocês verem, tá? Sim. Então, pessoal, como eu estava falando, agora já perdi o fio da meada, que depois a gente foi de uma para outra. Do Ulpan, perdão. Então, qual é a vantagem? Eu vou dar o meu caso. Eu cheguei, eu sabia alguma coisinha de hebraico. Aí eu fui avaliado. Aí a moça falou assim, você vai entrar na turma C. Olha, depois de 1,5 na turma C, eu já levantei o braço e falei, olha, tá muito difícil para mim, tá muito avançado, não sei o que está acontecendo. E, pessoal, olha só, isso daqui não é colégio ou faculdade, que o importante é se formar e pegar diploma. O importante é aprender. Não tem vergonha virar, levantar e falar, olha, eu não tô no ritmo aqui, eu quero voltar a uma turma. Agora, a vantagem de estar numa cidade que tem o tempo todo começando um Ulpan, uma turma, é que, olha, eu não estou entendendo, eu quero voltar uma turma. Isso quer dizer, eu quero voltar um mês, eu quero voltar 2 meses. Ou outras questões. Eu conheço gente que parou o Ulpan por causa do trabalho. Conseguiu um trabalho, começou. E aí, saiu do trabalho já, não se adaptou. Quer voltar para o Ulpan. Voltou, porque o tempo todo está começando turma. São turmas grandes, o tempo todo no ritmo, é como se fosse uma fábrica, subindo. Tem o Ulpan Beit, tem à noite. Aí tem o Ulpan Gimel, tem vários níveis. A vantagem de ter uma cidade grande com o Ulpan o tempo todo é que, não importa o teu nível, vai ter uma turma, talvez não começando agora, mas vai começar daqui a um mês. Às vezes, quando você está num outro local menor, você tem que esperar, eu conheço isso, porque aconteceu com amigos meus, tiveram que esperar formar uma turma no nível do cara. E aí você começa a não ter o casamento entre Sal, Klitá e Ulpan. Porque o meu caso, eu cheguei, comecei a fazer o Ulpan. O meu Ulpan ia acabar quando o meu Sal, Klitá ia acabar. Isso quer dizer o seguinte, acabou o dinheiro, acabou o Ulpan. Tem que começar a trabalhar para gerar dinheiro. Quando você tem um descasamento, você começa a justamente ter Ulpan, mas não tem Sal, Klitá. Então, eu esperei para o meu Ulpan. Ok, então eu vou fazer o Ulpan, mas acabou o Sal, Klitá. Então, como é que eu faço? Eu tenho que começar a trabalhar, vou ter que interromper o Ulpan. Então, tem Ulpan, tem vários níveis de Ulpan começando, tem outros prédios também, sem ser o Abarushi, e tem Ulpan, se não me engano, à noite. Eu não recomendo, se você puder trabalhar depois, é melhor. Eu recomendo focar no Ulpan, tá, pessoal? Quando a gente falar de trabalho, vou falar tudo o que acontece, mas minha recomendação é foca no hebraico. Até como fator de empregabilidade, tá? Mas não sei se tem mais alguma... E sim, como perguntaram, é o famoso 5-5-5. 5 dias da semana, 5 horas e 5 meses. E, pessoal, é um ritmo forte, tá? Você tem o tempo todo o dever de casa, todo dia vem dever de casa, começa a ter redação para fazer. O foco é aprender. Aí você vai falar, vou sair de lá falando? Não vai sair de lá falando. Não vou te enganar. Isso é estatístico, você pode perguntar para todo mundo. Você vai aprender. Você vai aprender, você vai ter confiança, vai saber falar alguma coisa básica. Vai depender também de você. Se você chegar e estudar, o que quer dizer isso? É treinar. Realmente vai ter o dever de casa? Lê e tenta entender. E faz. Faz as redações, faz isso. Você vai dar uma evoluída. O Ulpan é importante porque ele é um básico. Quando a gente falar de trabalho, eu vou falar dos casos de pessoas que trabalham em GAN, que são a maioria, não quero discriminar, mas a maioria são as mulheres. Entendeu? Não quero discriminar os homens aqui. Vocês podem trabalhar em GAN também, mas vocês não têm jeito. A mulherada tem mais jeito para cuidar de criança. Verdade. Agora, o hebraico de quem trabalha em GAN dá uma disparada, mas você tem que ter uma base. O Ulpan te dá essa base mínima. Agora, como eu falei, depende muito da realidade de cada um. Teve uma família que chegou, que o casal virou para mim e falou assim, eu não quero saber de Ulpan, eu preciso trabalhar. 3 dias depois, a gente arranjou entrevista para eles num hotel, aqui de Haifa. Ele começou a trabalhar, foi na lavanderia. Nenhum dos dois tinha hebraico, tá, pessoal? Ele começou a trabalhar na lavanderia e ela trabalhou de arrumadeira. Mas eles falaram assim, a gente abre mão Eu já começo... Eu fico olhando as perguntas, eu estou me perdendo. Não, pode deixar que a gente está controlando e eu te faço as perguntas depois. Entendeu? Então, tem gente que chega e abre mão do Ulpan para trabalhar, mas está consciente disso. Agora, ao mesmo tempo, você tem todo um prazo para fazer o Ulpan. Trabalhar, aí você vai me perguntar, é possível trabalhar e fazer o Ulpan ao mesmo tempo?
Mas é muito, muito difícil. Conheço pessoas que fizeram isso. Entendeu? Conheço pessoas que fizeram isso. Na minha turma de Ulpan tinha um cara que fez isso e parou no meio porque ele dormia na sala, mas ele pegava turnos enormes. E tem gente que trabalha, por exemplo, tem trabalho de cuidador, que você pode se cadastrar para fazer. Então você define teu horário. Tem gente que pega meio expediente em supermercado. Fala assim, ó, eu trabalho desse horário, vou ser estoquista, eu vou ficar como showman, vou ficar na porta. Então você consegue. Agora, se você me falar, olha, posso trabalhar num call center, vou trabalhar numa fábrica, eu vou falar, você não vai aguentar. Simples. Porque são 8 horas de trabalho. Uma amiga minha está na fábrica, ela tem turno, às vezes que ela está pegando, que é de 11 da noite às 7 da manhã. Imagina chegar num turno desse e daí por pano. Entendeu? Pesado, né? Sim. Vamos lá. Não, e agora, a pergunta que eu deixei para o final, e eu acho que é a mais importante, que muitos até já fizeram aqui, é sobre mercado de trabalho. Mercado de trabalho para quem está chegando agora, que não sabe o hebraico, e o mercado de trabalho, que assim, uma coisa é quando você chega sem falar o hebraico, é um nível de emprego. Passou 1 ano e meio, 2, já está sabendo melhor o hebraico, já é outro tipo de emprego, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho em Haifa como que funciona essa parte. Bom, primeiro, eu vou falar um pouco da Haifa pré-corona e como está no corona andando, Ótimo, porque são ótimo. situações diferentes, tá? No pré-corona, pessoal, Haifa tem feira de empregos, tem workshops para ajudar você a fazer o teu LinkedIn, a melhorar ele, ou até criar. Muitos aqui não tem LinkedIn às vezes. Não tem. Por quê? Porque fazia várias coisas, mas nunca se preocupou em ter um LinkedIn. Entendeu? Ou ele era, por exemplo, eu tenho um amigo meu que eu estou ajudando ele a fazer LinkedIn, ele era comerciante, depois ele foi motorista de Uber. Então a gente vai fazer um LinkedIn para ele possa apresentar. Mas tem todo um suporte para isso. Tem agência de empregos. Obviamente, essa agência de empregos, no caso a Maof, ela é nacional. Tem em todas as cidades, as cidades grandes, capitais, vamos falar assim. Capital, né? Estou falando ainda como se fosse Rio de Brasil, capitais. Então você tem Maof em Tel Aviv, tem Maof em Haifa, tem Maof, acho que em Jerusalém, acho que tem. São essas. Então, o que é isso? É uma agência do governo que o Olê tem direito a usar, que eles vão te ajudar a achar emprego, independente da tua formação. Uma amiga minha, uma OFA, acabou de arranjar para ela trabalho numa fábrica, porque a área dela aqui, ela não vai exercer. Ainda vai demorar muito para ela ter um hebraico para exercer a área dela. Uma outra amiga minha também. Então, o que acontece? Arranjaram para ela numa fábrica. A fábrica não é nem em Haifa, é entre o eixo Haifa e Tel Aviv, que é, como eu estava falando, você tem o centro e tem o que eles chamam de o norte. Tem Haifa. Entre eles, tem algumas cidades que você tem também fábricas. E essas fábricas, tem vans que pegam o pessoal em Haifa. Às vezes não pega para depois. Eu tive essa mesma conversa com um outro casal hoje de uma outra cidade aqui para o norte. Mas essa minha amiga, ela trabalha em Cesareia. A van pega ela aqui em Haifa na porta. Tem um outro casal que eu conheço, eles trabalham num call center em uma cidade perto de Tel Aviv. A van pegava, né? Porque antes pré-corona, pegava aqui também, num ponto específico. Tem hotéis aqui de Haifa, que ficam um pouco mais distante, em cima da montanha, que tem vans que pegam o pessoal por toda a Haifa. Então, você tem todo esse suporte para ajudar as pessoas. E uma OFF, que é a agência do governo, que eu recomendo vocês usarem, que foi, inclusive, aqui o meu emprego, uma das ofertas que eu tive, o meu emprego atual, foi através da agência do governo, funciona, entendeu? Então, as fábricas, vamos separar. Tem o pessoal que não fala hebraico e fala hebraico. Quem não fala hebraico tem que ter a conscientização que vai ter que trabalhar no outro lado, que é o braçal. E, às vezes, o braçal não consegue ser tão braçal. Por que eu estou falando isso? Eu estou vendo alguns rostos aqui, a gente sabe que não vai ser pessoas que vão carregar caixote. Não vamos. Não vamos achar que vai para Israel para isso. Tem amigos meus que conseguiram no Porto, por exemplo. Eles estão lá no Porto, o trabalho deles é limpar guindaste. Porque pega óleo, pega ferrugem e tudo mais. É um trabalho braçal. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho um amigo meu que tem hérnia de disco, tem seus 50 anos, e qual é o serviço dele? Ele fica sentado na porta do supermercado, na saída, e é um cara que fica carimbando, ele vê a notinha. Você sai com aquele supermercado todo, e ele pega a tua notinha, vê. Obviamente, ele não confere tudo, porque às vezes tem uma tripa desse tamanho, né? Carrinho enorme, ele olha assim, cara, crachá, vê se tá batendo, e dá uma carimbada e vai. E tem gente que vai lá para devolver garrafa, e lá até ele conta, para ver lá se está devolvendo.
Então, você consegue, às vezes, se ajustar ao seu trabalho. Você vai ter trabalhos em fábrica que podem ser mais leves. Você pode ter, por exemplo, trabalho em GAN, que são para o pessoal que pode ter um ritmo. O que aparece muito, por exemplo, limpeza, GAN, fábrica, restaurante, hotéis. Esses são mercados que aqui você tem Haifa grandes. Os supermercados. Uma coisa que funciona aqui, e até o que eu falei que eu vou fazer com essa casal, que acho que vai ser essa semana que vem, é ir nos locais, entrar e perguntar. Teve um cara que eu conheci, ele era de Portugal, e ele era banqueiro em Portugal. Ele passou em frente a uma delicatessen, entrou na delicatessen e falou: eu adorei aqui, eu gostaria de trabalhar aqui, eu trabalho pelo mínimo. Aceitam? Aceitaram. Está lá. Depois de um ano e meio, ele se tornou sócio minoritário da delicatessen. Então, você tem toda essa gama. Por quê? Porque é uma cidade grande. Então, imagina que você tem uma cidade grande e o israelense em si, o que acaba pegando, por exemplo, trabalhando como garçom, tudo mais, são os garotões depois do exército. Agora, fora isso, os outros serviços, o israelense acaba não pegando. Então, o pessoal que trabalha na cozinha, o pessoal que trabalha... E, detalhe, pessoal, estou falando da galera que chega sem hebraico, tá? Entendeu? Por quê? Porque é uma situação que a gente tem. Não estou dizendo que nós somos melhores ou piores, mas nós temos uma desvantagem competitiva, como qualquer mercado. Mesma coisa que eu falar que você quer ser doutor, mas nunca estudou medicina. Eles vão botar você para limpar o equipamento médico. Isso inclui idade também. Eu vejo que tem muita gente aqui perguntando de idade. Acaba sendo da mesma maneira. É um mercado competitivo, o lance não fica parado, tem que ir atrás. Né? O emprego não vai bater na tua porta, né? Então, o que eu posso falar da questão de idade? Eu vou já comentar sobre a época pós-corona, que eu estou falando de antes. Então, você tem pessoas de idade que são também pegas, por exemplo, serviço de acompanhante. Tem um serviço que é, como é que eu posso explicar? O governo paga para algumas pessoas de idade que estão em casa, que precisam de auxílio. O que isso quer dizer? É ir lá, não é ficar dando banho de esponja, não, pessoal, antes que alguém fique fazendo piada disso. Mas é ver se a pessoa está tomando remédio, às vezes preparar comida, tudo mais. Mas não é o dia. Você, nesse serviço, você fala assim, olha, eu posso de tal hora. Eu conheço uma pessoa que falou que podia à tarde, porque de manhã tinha que pegar o filho, e não falava hebraico. Então tinha que ser alguém que falasse espanhol. Não é que arranjaram para ele, para essa moça, uma velhinha que falava espanhol, ladino, né? Como fala assim, nesse horário, ela fazia. Não ganhava full, porque é por hora. Trabalhava, sei lá, 3 horas por dia. Mas fazia uma receita. Então, o mercado para vamos falar assim, da terceira idade, existe. É mais difícil? É mais difícil, claro, como em qualquer país. Não vou enganar ninguém, entendeu? Por quê? O pessoal está perguntando assim de babá. Sim, existe, entendeu? Como eu estava falando, você pode trabalhar, como eu estava falando das mulheres, em GAN. GAN normalmente tem serviço. Não, às vezes, como uma pessoa permanente, mas eles têm uma questão no GAN, que é uma pessoa que cobre as outras. Porque sempre tem alguém que falta, sempre tem alguém que vai sair de férias, sempre tem alguma licença maternidade, sempre tem alguma coisa. Então, eu vou dar um exemplo. A minha esposa trabalhou, o primeiro emprego dela foi no grupo de GAN da Vitsu. São 6 GANIM. E ela começou assim, ela era chamada 2 vezes por semana, algumas horas, para cobrir o horário de quem não vinha. No final de alguns meses, todos os 6 GAN ligavam, agendavam com ela. Ela estava com a agenda cheia, indo de um para o outro. De manhã estava num, à tarde ia para outro. Não estava aceitando já alguns GANs. Então, você tem. Então, no caso da terceira idade, agora, é um ritmo puxado, porque às vezes você pega um GAN que vai querer que você lave tudo, que você lave a louça. Nas outras vezes, você vai para um GAN, você vai só cuidar da criancinha lá de menos de 3 anos, botar para dormir, ver se está indo no banheiro. Então, você tem esse mercado. Sim, que é a terceira idade. Tem também essa parte, como eu falei do meu amigo que tem 50 anos de hérnia de disco. Ele fica sentado lá e olhando se está saindo tudo ali conforme está acordado, contando as latas. Então, pessoal, não vou falar para você, vai lá aceitar um cargo no porto. Mas existe. Por que existe? Porque estamos falando de uma cidade grande. Como qualquer cidade grande, vai ter as suas. É menor do que de pessoas que não são da terceira idade? É menor, sim. Não vou dizer que não. Entendeu? Mas tem opções, tem oportunidade. E é para isso que todos vão estar ajudando. Você vai estar recebendo os grupos de WhatsApp, oportunidade, de faxina, de babá, está precisando disso, está precisando daquilo. Os grupos se ajudam e se falam. Você vai na agência do governo. E tem uma feira de empregos para pessoas da terceira idade. Ela não fica em Haifa,
fica numa outra cidade que eu não me lembro qual é, mas quando acontece a gente divulga para todo mundo e para se cadastrar inclusive. Então mesmo se você não for, você está no banco de dados e eles ajudam a você a achar empregos da terceira idade. Entendeu? Agora vamos falar agora corona. Todo mundo viu Israel, desemprego de 25%, foi anunciado. Primeiro que o desemprego nessa taxa inclui o pessoal que foi colocado em férias não remuneradas, que o governo pagou. Mas está retomando, sim. As fábricas estão voltando a contratar, os locais estão voltando a contratar, estão chamando, o que acontece? Estão chamando de volta o pessoal. Mas muitas pessoas que não foram chamadas de volta não estão querendo voltar, querem arranjar outra coisa. Então está surgindo aos poucos essas vagas para ocupar. Então tem essa minha amiga que foi para a fábrica Cesaré, tem 2 moças que começaram na fábrica em Pirata Carmel, que é aqui do lado, trabalhar. Então está se retomando. Tanto que eu vou levar essa família semana que vem para passear na praia, porque os restaurantes abriram, os bares abriram e vai começar a surgir os empregos de verão, que são todo mundo precisando na cozinha, alguém que limpe, alguém que cozinhe, toda essa tratativa, entendeu? Então, o Haifa pós-corona, não pós-corona, porque ainda tem corona, tá? Mas está se recuperando aqui, sim. Aos poucos, está se recuperando. Tá? Legal. Não sei se eu consegui abordar toda essa parte de empregos. Não, e a gente não sabe nada, né? A gente tá vendo uma tendência de melhora, mas ninguém sabe nada sobre o futuro. É melhor a Quem gente, às quiser vezes, até perguntar, quem falar um quiser pouquinho do que estava perguntar acontecendo depois, antes, né? então, quem quiser perguntar sobre questões particulares de emprego ou ramos particulares, depois pode mandar mensagem. Isso não é problema nenhum. Eu converso tranquilamente. Por Não, exemplo, assim, como eu falei, eu vou colocar teu contato, Gabriel, no grupo, vou colocar aquela apresentação em PowerPoint. As pessoas que quiserem o contato do Gabriel podem entrar em contato comigo, tá? Bom, acho que já deu um pouquinho aí, deixa já eu, passou de uma hora. deixa eu só responder essa de, Valdemar, essa de escolha de escola. Sim. Tem kibbutz. Não, Haifa não tem kibbutz, tá? Não tem kibbutz aqui em Haifa. A questão de escola foi como eu falei, a Ismadar, ela conversou, a funcionária da prefeitura, ela conversou com a gente, perguntou do perfil, e eu, quando cheguei aqui, eu já estava pré-matriculado em 2 colégios que eram o meu perfil, Ole Friendly. Aconteceu já isso também com as outras famílias todas que chegaram. Posso ter noção, meu filho está com uma outra brasileira no colégio, mas pelo perfil da outra família, ela já achou melhor essa outra família que chegou, a criança ir para um outro colégio, porque depende muito também da afinidade com o estilo de ensino que você tem. Então, a Haifa, a prefeitura também ajuda você a ter algumas opções de colégio, para quando você chega aqui, você já poder escolher 2, 3. Como eu falei, aqueles de 2 semanas a 3 semanas que você tem no apartamento, você usa para fazer documentos, para tratar de catar um apartamento e de olhar o colégio. De preferência, antes de catar apartamento. Olha o colégio, se você gostou do colégio, cata apartamento. Essa parte de colégio, quem quiser conversar depois comigo ou com os outros pais que acabaram de chegar e botaram filhos, a gente conversa também sobre a adaptação das crianças. Não é fácil. O pessoal gosta de falar que a criança aprende num estalo hebraico. Não é bem assim. Os colégios têm meio ulpan, eles têm algum ulpan que ensinam, tem suas questões. Então, colégio é todo um papo aí. Quem quiser, a gente conversa à parte. Entendeu? Também se alguma criança, algum filho aí quiser conversar com outros filhos... Pode concluir. Não, então, por exemplo, o que a gente fez muito? Botamos as crianças para conversar entre si. Então, como eu tinha falado, a menina de 11 anos, ela já trocou umas ideias com as crianças daqui. Então, ela também soube o lado de uma outra criança como é que foi. Entendeu? Então, tem de tudo. Tem todas as situações, tem todas as perfis, vamos falar assim, que eu posso aconselhar ele que ou minha família passou ou todas as outras famílias que eu estou ajudando e conheço passaram. Legal. E você falou que você é engenheiro, né? Você está trabalhando nessa área? Você está trabalhando em engenharia ou não? Não, então. No caso, eu validei meu diploma aqui. É muito fácil, tá? Mas eu tenho de formação engenharia, mas eu trabalhei muitos anos como desenvolvimento de negócios e gerente de projeto. Então, eu trabalho na parte de desenvolvimento de negócios internacionais. Eu vou dar exemplo desse meu amigo. Ele chegou, não tem hebraico, ele começou na lavanderia do hotel. Alguns meses depois, porque ele tem espanhol fluente, ele começou a trabalhar no call center, começou já a ganhar dinheiro lá e virou, inclusive, coordenador de uma equipe. Agora, pelo currículo dele, já está mais maduro aqui, não sei o quê, já foi contratado por uma outra empresa para representar essa empresa no Brasil. Conheço alguns casos assim, isso é uma coisa que todos vocês podem pensar. Inclusive, como a gente fala a terceira idade, mas uma coisa que todos vocês, às vezes, têm é contatos no Brasil. Tem muita empresa no Brasil, aqui em Israel
procurando pessoas que representem no Brasil. Então, isso às vezes é um nicho, que dependendo da área que você trabalhou, ou trabalha no Brasil, ou conhece, você pode acabar achando uma representação aqui para o Brasil. Então, isso é um nicho para vocês. Então, não pensem de forma nenhuma, pessoal, de forma nenhuma, é porque eu sou da terceira idade, eu vou para lá e não vou conseguir emprego, tudo mais. Não, aqui a gente se reinventa. Existem oportunidades que às vezes a gente não pensa e não imagina. Então, eu já vi casos assim. Eu vi casos de uma pessoa que tem um bom conhecimento do Brasil, se apresentou, se conectou com uma empresa, e essa empresa foi com ele para o Brasil, ano passado. Eles foram para uma feira de software. Ele foi para justamente, com a empresa israelense, agendar várias reuniões. Eu sei disso porque eu ajudei essa pessoa, inclusive, a conectar com outras pessoas em São Paulo. Então, nunca pensem nisso, pessoal, que vocês estão vindo para cá e estão no mato sem cachorro. Porque todos nós temos um potencial. Inclusive, o pessoal da terceira idade tem um potencial que é conhecimento. Vocês conhecem pessoas, vocês têm maturidade para encarar uma aliá de uma forma muito mais tranquila e serena do que muito jovem e garotão. Porque, pessoal, não é fácil. Bom, por favor, Valdemar. Legal. É isso aí. Acho que a gente respondeu grande parte das dúvidas aqui. Desculpa. Só lembrando particulares, etc. Pode me chamar o Adolfo. Se a gente não souber, a gente vai passar o contato do Gabriel. Gabriel, se quiser se despedir do pessoal, falar aí algumas palavrinhas finais, fica à vontade. Sim. Pessoal, primeiro, volto a dar parabéns para a coragem. Acho que a principal palavra é coragem. Obviamente, cada um tem seus motivos para fazer uma aliá. Alguns são mais extremos, outros não. Mas tem um fator que é igual em todos. A coragem de encarar uma aliá. Eu acho que vocês estão pelo caminho certo, que é ter o máximo de informações possíveis. Escutem sempre informações de perfis similares aos de vocês. Como eu falei, eu vou dar um exemplo. Um amigo meu, ele perguntou para a prima era religiosa. Ela falou que o bairro, a cidade que ela estava, o bairro era excelente, maravilhoso. Mas o que era o excelente, maravilhoso dela? Porque no Shabat parava tudo, era maravilha, tudo mais. Ele foi lá e ficou entediado. Aí depois acabou o contrato de aluguel e saiu de lá. Ele falou, não dava, não era o meu perfil. Era a minha prima, eu confiava, mas não era o meu perfil. Então, pessoal, e sempre filtrem tudo. Porque vocês, com a internet, nós temos várias fontes de informações, de tudo. Filtrem tudo, considerem tudo, tem o máximo de informações que vocês tiverem para tomar decisão. Eu mandei para o Valdemar, como a gente falou na apresentação do ano passado, quando a gente foi para o Brasil, lá tem o contato, se não me engano, da Esmadava. Então, pessoal, sintam-se à vontade. Quem estiver confortável com o inglês, podem mandar e-mail direto para ela, falando, olha, começa assim, participei da videoconferência do Keren com o Gabriel, estava seu contato, estou mandando, gostaria de saber como é Haifa isso, como é Haifa aquilo, ou queria saber mais informações sobre o apartamento de absorção, gostaria de saber se tem agenda para o apartamento de absorção. Se alguém não estiver confortável em escrever em inglês, pode me colocar no circuito, aí eu mando, me entra em contato, eu mando meu e-mail, entendeu? Eu estou aqui para ajudar, pessoal. E mais, se eu achar, a gente conversando, se eu achar que você não é exatamente um perfil para Haifa, eu vou falar. O que não é perfil para Haifa? Existem. Não é caso aqui, não é para se comentar, mas existem perfis que não é. Eu não tenho dinheiro, não tenho grana, estou sozinho. Eu preciso fazer saving. Não é para Haifa o início. Algumas coisas desse tipo. Então, quando a gente foi para o Brasil, a gente falou isso para algumas pessoas. Porque o que eu quero e o que ela quer, o que todos nós queremos, o que o Valdemar quer também, o que o nosso amigo Adolfo quer, é que vocês tenham uma aliá de sucesso. Exato. Eu não ganho pontos convencendo ninguém aí para Haifa, mas eu não quero ninguém falando que se sentiu enganado. Me falaram que Haifa é isso, aqui. Não estou ganhando ponto. Já falei, é karma, estou ajudando que me ajudaram. O que nós queremos é que você tenha uma aliá de sucesso. Isso quer dizer informações corretas para tomar decisão. Vocês já escolheram o novo país. Agora vocês têm que escolher a nova cidade. Eu tenho que fazer assim, porque essa frase foi a minha esposa que inventou e botou na apresentação, então eu tenho que dar mérito para ela. Legal. Então, perguntem, tirem todas as dúvidas e, pessoal, estamos à disposição para isso. E se escolherem Haifa vai ser um prazer, né, Gabriel? Se escolherem Haifa... Como eu falei, vou levar, ou eu, ou algum dos outros, vai levar para supermercado, vai levar para parquinho, vai levar tudo que a gente está fazendo aí. Quem tiver dúvidas particulares, estou lá à disposição. Legal. Pessoal, eu já coloquei no grupo do Keren Levidut o contato do Gabriel. Coloquei a apresentação que ele me mandou ainda hoje. Coloquei lá. Pessoal que não estiver no grupo ainda, não estiver nas nossas redes sociais, acompanhe a gente. Keren Levidut Brasil, tanto no Facebook, Instagram ou no YouTube. Tá? Pode procurar pelos três.
Pelo que eu vi aqui, o áudio não ficou 100%, mas acho que deu para escutar bem, deu para as pessoas escutarem e terem as informações. Esse foi só a primeira cidade, nós teremos mais cidades. Domingo que vem, a gente vai falar com a Mabel sobre as cryotes, né? O Gabriel Aronson também ajuda um pouquinho em algumas cryotes, eles dividem algumas funções aí, né? Você e a Mabel. Só para saber, existem 2 cryotes que fazem parte de Haifa. Então, naquele estudo que eu falei de preço de aluguel, tudo também entra as 2 cryotes, que é a Kiryat Haim e Kiryat Shmuel. Tá? Então, essas 2 também são. Então, por exemplo, se você vai para uma dessas cryotas, Madar também vai estar ajudando. Vai ter tudo que a gente falou. Maravilha. Legal. Obrigado mesmo, Gabriel. Adolfo, quer falar alguma coisinha? Não? Encerrar? Não. Então, é isso aí. Então, agradeço a todos. Muito obrigado por essa tarde de informações. Essa é só a primeira. Acompanhe a gente todo domingo às 3 da tarde. Vai ser uma cidade nova. Como o Adolfo falou, a gente escolheu as cidades onde os brasileiros estão preferindo ir, né? Então, todo domingo às 3 da tarde, uma live diferente, com uma cidade diferente. E a gente já tem programado aí até agosto. Tá? Valdemar, posso fazer um comentário só? Claro. Eu estou lendo aqui rapidinho o chat. Primeiro, peço desculpas que tem alguns chats aqui que eu não respondi, até desculpa, não li, entendeu? Não vi. Então, o pessoal que fez perguntas aqui no chat e não foram respondidas, por favor, podem me mandar em WhatsApp, tá, galera? Porque, peço desculpas, na conversa, o chat está aparecendo... Não, tranquilo, deixa com a gente aqui, Gabriel. A gente vai passar teu contato para todo mundo aqui. Isso aí o pessoal vai te perturbar bastante, aí fica tranquilo. Vocês não perturbam, pessoal, é um prazer. Oi, galera. Quero agradecer também a todos, quero agradecer o nosso apoio super especial da Lorena, também, que nos ajudou aqui a responder algumas questões. E todas as perguntas nós temos intenção de responder. Se por acaso alguém sentiu que não foi respondido especificamente, coloquei o meu contato e do Valdemar várias vezes no chat. Podem enviar diretamente para a gente. O que nós não soubermos, nós vamos encaminhar para o Gabriel. Quem não estiver no grupo de WhatsApp do Keren, pede para que o Valdemar e eu coloquemos, e nós vamos republicar a apresentação do Gabriel com os contatos. A ideia, como eu falei no início, é transformar isso aqui no caminho mais confortável possível para vocês. Então, não se sintam constrangidos em perguntar, em tirar suas dúvidas. Podem mandar, que a nossa ideia é responder tudo. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. É isso aí. Uma boa semana para todo mundo. Obrigado, pessoal. Tchau, boa tarde para todos. Até logo. Até domingo que vem. Tchau.